Rio, um passeio pela história, com Milton Teixeira. Professor Milton Teixeira, bom dia. Hoje, naturalmente, professor, vamos falar de carnaval e especialmente de sambódromo. Um bom dia e um abraço apertado, professor, pro senhor. Obrigado, dona Mário, a família Band, queridos ouvintes. Realmente, nós estamos a poucas horas da maior festa popular do planeta, Carnaval do Rio de Janeiro, e o sambódromo é o seu elemento principal. Aliás, sambódromo não é o nome oficial, mas se você perguntar na rua quem é que conhece a Avenida dos Desfiles Darcy Ribeiro, ninguém vai saber quem é, o que é, onde é e tudo mais. Se falar Marquês de Sapucaí, já vai ter um insight. Ah, já sei qual é, do desfile. Pois é, mas o apelido que pegou foi dado, inclusive, por um segmento da mídia contrário à obra, foi Sambódromo. E que este ano completa 40 anos. Será o aniversário deles, oficialmente, 1º de março, porque ele foi em 1º de março de 1984 que ele foi inaugurado, depois de 5 meses de obras. Antes do sambódromo, o que você tinha eram arquibancadas metálicas que eram montadas e desmontadas. Essas arquibancadas eram precárias e às vezes eram de tamanhos diferentes, então às vezes a pista estava maior ou menor. Fora o fato de que o local do desfile das escolas de samba cambiava, né? Ora era na Presidente Vargas, ora era na Avenida Presidente Antônio Carlos e ora no Catumbi, na Avenida Marquês de Sapucaí. Em 1983 havia um projeto de um sambódromo de aço, de uma estrutura metálica. O então recém-eleito governador Leonel Brizola encomendou a Darcy Ribeiro a obra. Darcy chamou Oscar Niemeyer e disse: Oscar, você veste esse esqueleto? E foi feito. E foi uma obra espetacular. Se você pensar que ela foi realizada em 5 meses, dá uma ideia do que foi. Sim, começou em outubro. O sambódromo todo, professor, 5 meses? 5 meses. Eles foram feitas em partes em concreto. Era uma tecnologia que nós dominávamos há pouco tempo, a concreto protendido, que é um concreto com cabos de aço sob alta tensão no seu interior para ele ficar mais resistente. E foi feito em várias partes do Rio e do estado, e foram levadas de caminhão até o local e colocadas em grandes gruas assim. A concepção geral do sambódromo, ou melhor, Avenida dos Desfiles, sambódromo, como eu disse, foi um apelido pejorativo, mas que, curiosamente, o próprio governo aceitou e a população também. Sambódromo significa sambar correndo. O próprio sambódromo ele é uma obra única e foi copiada em todo o Brasil e até fora do nosso país já tem cópias do sambódromo. A pista principal tem 50 metros por 880 de extensão. Tem mais 400 metros da Praça da Apoteose. Concepção geral da Praça da Apoteose foi do Darcy Ribeiro, que acabou não dando muito certo, porque um espaço aberto as escolas de samba se dispersam. Então isso foi resolvido rearrumando as cadeiras ali. E é incrível que com 5 meses de obra, executado numa pressa fantástica, isso só foi possível porque o Oscar Niemeyer contou com o melhor da equipe dele, né? Toda a equipe que trabalhava com ele. Trabalharam vários engenheiros também famosos na obra e no final das contas o índice de erros foi praticamente zero. Foi um grande sucesso o sambódromo. Depois foram feitas algumas correções, mas no geral foi uma obra que foi aprovada integralmente e hoje é um marco no Carnaval do Rio de Janeiro. O sambódromo mobiliza nos 4 dias de carnaval 250 mil pessoas. Se você pensar que levam 4 meses para ser preparado e 4 meses para depois desmontar, dá uma ideia da magnitude da obra, dos cabos e ruas. Você tem que fechar 16 ruas, você tem que tirar várias passarelas para passagem de carros alegóricos. A única coisa que eu acho que não deu certo é que o projeto original, que era muito bom,
era que embaixo das arquibancadas se montassem as alegorias. Aham. E isso acabou sendo mudado, resolveram colocar escolas que acabou não dando certo. Acabou não dando certo. Mas seria a cidade do samba e o sambódromo numa coisa só. Mas agora a Liesa fez a sua própria cidade do samba, que está ali e tudo mais. E o sambódromo deu uma nova dinâmica ao carnaval. Você pode dizer que você tem 2 carnavais, antes e depois do sambódromo. Com o sambódromo, os sambas mudaram, ficaram mais rápidos, as alegorias ganharam mais relevo, os destaques ganharam maior expressão, a arte ganhou muito mais espaço, né? Porque você, do alto, você vê muito mais as alegorias e adereços do que as partes assim baixas, e o resultado é que o carnaval se tornou uma festa mundial e foi o princípio da retomada das ruas do Rio de Janeiro. Se você pensar que naquela época quase não tinham blocos pelas ruas, havia leis federais que proibiam aglomerações. E o sambódromo acabou com isso, né? Praticamente ele atropelou essas leis, atropelou isso tudo. E a partir dali os blocos tomaram as ruas, começou naquela época, e hoje a cidade voltou a ser do folião, né? Antes era só os bailes de clubes fechados, onde você podia lá pular o carnaval pagando uma fortuna, bailes televisionados até. E hoje em dia você tem esses blocos por aí, próprio bloco da Band deve desfilar. Acho que eu vou no Concentra, mas não saio, eu estou mais para isso. Ô, professor, o senhor se lembra de desfile em arquibancada de madeira ou na Sapucaí, ou na Antônio Carlos, ou na Presidente Vargas? O senhor A tem essa primeira memória? arquibancada de madeira que foi montada foi pelo governador Carlos Lacerda, em 1965, e eu estava nela. Marcel Gutterot, famoso fotógrafo, fotografou essa arquibancada para um livrinho na época e eu apareço na foto. Professor, o senhor tem esse registro, esse livro? Tem, o que eu posso fazer, né? Nossa. Figura histórica, pré-histórica. 1965, o senhor era fotografado numa arquibancada de madeira. Não tinha cobrança de ingresso, tinha nada. Você entrava, sentava e assistia. E era um barato, né? Porque ainda tinha os blocos, desfilava tudo, desfilava escola, desfilava bloco, desfilava tudo. Era uma bagunça, bagunça como tem que ser um pouco carnaval, Claro, né? claro. E era assim. Depois fizeram de metal, inclusive essas arquibancadas depois foram formar o Autódromo de Jacarepaguá, em 78, foram para o Autódromo de Jacarepaguá, mas elas foram montadas na Presidente Antônio Carlos. E tinha uns malucos que queriam botar o sambódromo no Parque do Flamengo, e teve até retardado que propôs o Maracanã, que aí ia ser um caos completo, porque a escola de samba só funciona com aquilo, com aquela pista rígida, né? Porque você tem que fazer as evoluções e tudo assim. A escola de samba, ela surge na rua e ela tem que ter uma rua para desfilar. E a Avenida Marquês de Sapucaí, antes de mais nada, o Marquês de Sapucaí não tem nada a ver com carnaval. Era professor do Colégio Pedro II, falava 5 idiomas, conselheiro do imperador, era sério pra caramba. O máximo que ele gostasse, talvez, fosse de um minueto. Mas, seja como for, acabou ligado o nome ao carnaval. Você tem ali o museuzinho do carnaval. Os camarotes que hoje são disputados, são conhecidos, são televisionados, as autoridades que frequentam, as gafes que já aconteceram com presidentes da República no Sambódromo, que ali a gente vê como é que a pessoa é realmente. Então, olha, é um espetáculo, é um espetáculo. E eu tive a oportunidade de assistir os desfiles e realmente é algo mágico. Eu pensei, poxa, eu sou a figura mais anticarnavalesca que existe. Eu fui para o sambódromo, daqui a pouco eu estava sambando, eu estava lá vibrando com o pessoal. Aquilo é contagiante, aquilo ali não tem vacina que cure, viu? A gente é muito bacana. E funciona. Incrível, uma obra feita em 5 meses que mostra a capacidade da engenharia brasileira, a capacidade de Oscar Niemeyer nos seus áureos tempos, retomando depois de um longo exílio na Europa. Oscar Niemeyer volta para o Brasil e se torna novamente a grande figura que sempre foi no mundo, né? Ele estava praticamente banido aqui. Ele projeta depois o CIEPS, projeta depois uma série de obras públicas. E ficou a marca registrada, né? Até as formas curvilíneas,
dali da Praça da Apoteose, tornou-se uma espécie de um troféu. E quem diria, né, o órgão de mídia que combateu tanto o sambódromo criou um troféu usando o modelo do sambódromo. Você vê que ele derrotou a tudo, né? E colocou... são 2 carnavais, é antes e depois. Não tem jeito de você comparar. Tínhamos grandes carnavalescos, viu? Já desde antes, mas foram 2 momentos. Professor, podemos falar de passeio para depois do carnaval? Já temos algo em mente? Sim, dia 24 nós temos o nosso passeio ao Museu Histórico Nacional. Dia 24, sábado, 14 horas. Só chegar. 14 horas, só chegar, é gratuito, é Band. E eu vou fazer, mas isso particularmente, eu vou fazer a Teresópolis, um passeio, e vou fazer a Nova Friburgo. Mas isso só tem esses são pagos, são particulares. Eu sugiro ligar para a Vilma, minha secretária, diretora financeira, chefe do contencioso. Por favor. 988 60 0480. Repita. 988 60 0480. Ou então pelo fixo 2527 9129. 2527 9129. Ela é 10. Nota 10. Obrigado, professor. Um excelente carnaval para o senhor. Obrigado Um beijo para a Vilma. E a gente bastante. pode deixar, vamos. E que seja um carnaval de paz e muita alegria, como tem que ser. Amém. Obrigado, professor. Obrigado.